O e-mail que destruiu minha chefe chegou às 7h13 da manhã, com meu nome no assunto e a palavra fraude em letras maiúsculas. Asbai Muizal. Meu crachá foi bloqueado na catraca. Asbai Hai Muihai. Eu vi Renata Valente sorrindo através do vidro da sala de reunião, como se já tivesse ensaiado minha queda. Ela ainda não sabia que eu tinha guardado cada versão, cada recibo e cada mensagem apagada. Meu nome é Camila Rocha. Tenho 34 anos. Sou analista de compliance em uma empresa de tecnologia logística em São Paulo. Naquela terça-feira, eu estava no saguão do prédio da Avenida Faria Lima, com uma pasta preta no colo, o celular vibrando sem parar e o coração tão frio que parecia não bater. Eu já tinha sido humilhada antes por Renata, mas daquela vez ela tinha ido longe demais. A primeira mensagem veio de um colega do financeiro. Oh, Diego. Cami. O que aconteceu? A Renata disse que você desviou verba do projeto Atlas. Eu li aquilo 3 vezes, parada ao lado das catracas, enquanto pessoas que almoçavam comigo desviavam o olhar como se minha vergonha fosse contagiosa. O segurança, que me conhecia havia 4 anos, não me encarou, só disse baixo: ordens da diretoria. O projeto Atlas era meu, não no papel. Claro, nada bom naquela empresa ficava no meu nome por muito tempo. Eu fazia os relatórios, conferia fornecedores, corrigia contratos, achava erros antes que virassem processos. E Renata apresentava tudo na sala de vidro como se fosse dela. Ela dizia que estava me protegendo, que eu ainda não tinha maturidade política, que um dia eu entenderia. Renata Valente era minha chefe direta. Diretora de operações. 48 anos. Cabelo sempre preso. Voz baixa e perfume caro. Para quem olhava de fora, ela era o tipo de mulher que abria portas para outras mulheres. Para mim, ela era a pessoa que apertava meu ombro na frente dos outros e enfiava uma faca limpa nas minhas costas depois. O pior é que, durante anos, eu chamei aquilo de mentoria. Ela tinha sido amiga da minha mãe na juventude, quando meu pai morreu e eu precisei de um emprego estável. Foi Renata quem ligou dizendo que havia uma vaga. Minha mãe chorou de gratidão. Ela é como família. Camila. Repetia. E foi exatamente essa frase que Renata usou contra mim desde o primeiro dia. Família. Para ela. Significava silêncio. Significava dívida. Significava aceitar migalhas sorrindo. No começo, eu acreditava. Eu chegava cedo. Saía tarde. Fazia planilhas que ninguém queria fazer. Revisava contratos com café frio ao lado do teclado. Quando Renata dizia: confio em você como em uma filha, eu sentia uma coisa estranha. Metade orgulho, metade medo. Eu não sabia ainda que certas pessoas usam palavras bonitas para colocar coleira em gente cansada. Ela nunca levantava a voz. Não precisava. A primeira ferida real veio 2 anos antes do e-mail da fraude. Eu tinha descoberto que um fornecedor pequeno, a Nortebia Sistemas, cobrava suporte duplicado em 3 contratos diferentes. Montei um relatório de 26 páginas, com datas, notas fiscais, e-mails e comparações de preços. Entreguei tudo a Renata numa sexta-feira. Na segunda, ela apresentou o relatório ao conselho sem meu nome em nenhum slide. Quando perguntei por que ela tinha apagado minha participação, Renata fechou a porta da sala dela devagar. Ainda lembro do som. Um clique suave, quase educado. Ela se sentou, cruzou as mãos e disse: Camila, pessoas como você precisam aprender a não parecer desesperadas por reconhecimento. Aquela frase ficou dentro de mim como vidro. Eu não respondi. Eu só pedi desculpas por ter perguntado. Depois disso, virou padrão. Se eu errava uma vírgula, ela encaminhava para a equipe inteira. Se eu resolvia um problema milionário, ela dizia que eu ajudei na consolidação. Se alguém elogiava meu trabalho, ela mudava de assunto. E quando eu tentava impor limite, ela falava da minha mãe, do emprego que me dera, da confiança que colocara em mim. A gratidão virou uma sala sem porta. Eu não era ingênua, só estava exausta. Há uma diferença.
Quem nunca precisou escolher entre dignidade e aluguel, acha fácil julgar silêncio. Eu morava em um apartamento pequeno na Vila Mariana. Pagava o plano de saúde da minha mãe e ainda cobria parte dos remédios dela. Renata sabia disso. Ela sabia exatamente quais botões apertar. Gente tóxica não precisa gritar quando conhece sua necessidade pelo nome. O projeto Atlas começou como uma chance de promoção. Era uma integração grande, envolvendo rastreamento de entregas, automação de cobranças e contratos novos, com 3 fornecedores. A diretoria queria reduzir custos em 12%. Renata me chamou no fim de uma tarde e disse que eu seria responsável pela governança documental. É sua oportunidade de mostrar lealdade. Ela falou. Não competência. Lealdade. Eu devia ter percebido ali. Mas eu queria acreditar que meu trabalho finalmente apareceria. Durante semanas, organizei contratos, pedidos de compra, aprovações, comprovantes e atas de reunião. Criei uma pasta no servidor chamada Atlas, Controle, Final, com subpastas por fornecedor e mês. Também mantive, por hábito, cópias locais criptografadas no meu notebook pessoal. Compliance ensina uma coisa simples se não está documentado. Não aconteceu. Renata odiava esse meu hábito. Ela dizia que eu era paranoica, que eu travava processos por excesso de zelo, que negócios exigiam confiança. Sempre que ela falava confiança, eu sabia que alguém estava prestes a pedir para eu não registrar alguma coisa. O fornecedor principal do Atlas era a Meridian Tech, uma consultoria recém-criada, sem histórico robusto, mas com uma proposta estranhamente cara e aprovação rápida demais. Eu questionei a Meridian na primeira reunião. Perguntei por que 3 entregáveis pareciam copiados de outro contrato antigo. O representante, um homem chamado Álvaro, ficou vermelho. Renata me interrompeu na frente de 7 pessoas. Camila, não transforme toda a sala em interrogatório. Ninguém riu, mas todos baixaram os olhos. Aquilo foi pior que riso. O silêncio dos outros sempre dá móveis novos para a crueldade. Naquela noite, Renata me mandou uma mensagem às 20h41. Você precisa aprender a proteger a empresa, não o seu ego. Eu fiquei olhando para a tela no escuro do quarto. Minha mãe dormindo no cômodo ao lado depois de uma crise de pressão. Pensei em responder, pensei em pedir demissão. Pensei em todas as contas vencendo no fim do mês. No fim, salvei a mensagem em uma pasta, como o Atlas. As inconsistências começaram pequenas. Uma nota fiscal com descrição vaga. Um aditivo sem assinatura digital válida. Uma aprovação de pagamento registrada em horário em que o sistema estava fora do ar. Eram detalhes que muita gente deixaria passar. Eu não deixei. Não porque eu fosse heroína, mas porque minha profissão era justamente perceber quando uma mentira tentava vestir terno. Quando levei o primeiro alerta a Renata, ela nem olhou o documento inteiro. Passou os olhos por cima. Sorriu e disse: Você está vendo fantasma porque tem medo de crescer. Eu senti meu rosto aquecer. Ela empurrou o papel de volta pela mesa, como se devolvesse uma criança mal comportada. A diretoria quer agilidade. Eu quero solução. Não quero uma funcionária criando problema para provar valor. A palavra funcionária doeu mais do que deveria. Meses antes, ela dizia que eu era quase da família. Mas família, percebi, era só quando ela queria minha obediência. Quando eu fazia perguntas, virava subordinada. Quando eu adoecia, virava custo. Quando eu acertava, virava recurso. E quando ela precisasse de alguém para jogar no fogo, eu finalmente entenderia qual tinha sido meu cargo real naquela história. Na sexta-feira, antes do e-mail da fraude, Renata me chamou para revisar um lote de pagamentos emergenciais da Meridian. O valor total era alto demais para a etapa do projeto. Eu vi 2 notas, com números sequenciais, emitidas no mesmo minuto, por serviços descritos como consultoria estratégica complementar. Não havia relatório técnico anexado. Não havia evidência de entrega. Havia apenas a aprovação dela e um campo pendente com meu nome. Assina a validação operacional. Ela disse, sem levantar os olhos do notebook. A sala dela estava impecável.
como sempre, com a parede de vidro voltada para a equipe e uma orquídea branca perto da janela. Eu lembro da orquídea porque pensei que até aquela planta parecia treinada para não ocupar espaço. Peguei o mouse, abri os anexos e senti a primeira fisgada real de medo. Eu não posso validar isso sem comprovação de entrega. Respondi. Minha voz saiu calma, embora minhas mãos estivessem úmidas. Renata levantou o rosto devagar. Ficou alguns segundos me olhando, como se tentasse decidir se eu ainda era útil ou já era obstáculo. Então sorriu. Camila. Cuidado. Integridade é bonito até virar arrogância. Essa foi a segunda frase que entrou em mim como vidro. Eu disse que precisava registrar uma ressalva no sistema. Ela fechou o notebook com força suficiente para me fazer piscar. Não gritou. Renata raramente gritava. Ela preferia ferir em volume corporativo. Você está nesta empresa porque eu apostei em você quando ninguém mais apostaria. Não confunda minha paciência com permissão para me desafiar. Eu fiquei sentada, olhando para minhas próprias mãos, contando 3 respirações antes de responder. Eu só estou seguindo o procedimento. Foi tudo o que consegui dizer. Ela inclinou a cabeça, quase com pena. Procedimento não abraça sua mãe no hospital. Camila, pessoas abraçam, pessoas indicam, pessoas protegem. E pessoas também param de proteger quando são tratadas como inimigas. Eu saí da sala com o estômago embrulhado e uma certeza quieta se formando atrás do medo. Naquela noite, em casa, abri meu notebook pessoal e conferi tudo de novo. Não toquei nos arquivos da empresa fora do ambiente autorizado. Eu conhecia os limites, mas eu tinha cópias dos documentos que eu mesma havia produzido. Mensagens enviadas para mim, atas com meu nome, versões de relatórios e registros de ressalvas que o sistema permitia exportar. Organizei cada evidência por data, não para atacar, para sobreviver. O símbolo daquela história virou uma pasta preta de couro sintético que eu carregava desde meu primeiro emprego. Ela estava descascando nas bordas, mas eu nunca joguei fora. Meu pai tinha me dado antes de morrer, dizendo que gente honesta precisava guardar papel porque o mundo adorava fingir esquecimento. Eu achei exagero na época. Naquela noite, com os olhos ardendo, eu entendi exatamente o que ele queria dizer. Segunda-feira, Renata passou pela minha mesa sem dar bom dia. Asmui. O acesso a 2 subpastas do Atlas sumiu do meu perfil. Asmui bom? Diego me perguntou se eu tinha aprovado pagamentos que eu nunca tinha visto. Asmui baiba muitam? Recebi uma convocação para reunião com RH e jurídico na manhã seguinte. O assunto era alinhamento de conduta. Eu li e senti uma calma estranha. Não paz. Preparação. Asmuitin. Quando quase todo mundo já tinha ido embora. Vi Renata na sala de vidro com Álvaro, o representante da Meridian. Eles falavam baixo. Eu não conseguia ouvir nada, mas vi quando ele entregou a ela um envelope pequeno. Creme. Sem identificação. Ela colocou o envelope dentro da bolsa e olhou em direção à equipe. Por um segundo, nossos olhos se encontraram através do vidro. Ela não desviou. Na manhã seguinte, antes mesmo da reunião, o e-mail veio. Comunicação interna. Urgente inconsistências financeiras vinculadas à colaboradora Camila Rocha. Não dizia acusação direta. Claro, empresas sabem destruir reputações usando palavras que parecem neutras. Inconsistências. Apuração. Afastamento preventivo. Preservação institucional. Em 3 parágrafos, transformaram 4 anos de trabalho limpo em uma suspeita elegante. E Renata assinou a recomendação. Foi assim que eu acabei no saguão. Crachá bloqueado. Pasta preta no colo. Ouvindo meu celular vibrar com mensagens de gente curiosa demais para ser gentil. Minha mãe ligou 2 vezes. Eu não atendi. Não porque não a amasse, mas porque sabia que minha voz quebraria na primeira sílaba. E naquele prédio, com Renata me observando de cima, eu não queria dar a ela nem o espetáculo das minhas lágrimas. O RH mandou uma assistente me buscar. Ela era jovem, talvez 23 anos, e parecia mais assustada do que eu. No elevador,
Ela não disse nada. Subimos até o 18º andar em um silêncio que rangia. Quando as portas abriram, vi Renata ao lado de Marcelo, o diretor jurídico, e Dom Helena, a gerente de RH. 3 copos d'água sobre a mesa, nenhum, diante da cadeira vazia onde eu deveria sentar. Renata abriu a reunião com sua voz mais triste. Aquela voz que ela usava quando queria parecer decepcionada, não cruel. Camila. Eu queria muito que isso não tivesse chegado a esse ponto. Eu olhei para ela e, pela primeira vez em anos, não abaixei os olhos. Vi o teatro inteiro. A mentora ferida, a chefe responsável, a mulher que fingia carregar um peso moral enquanto empurrava o próprio crime para o meu colo. Marcelo explicou que havia pagamentos aprovados com minha credencial, documentos alterados em pastas sob minha responsabilidade e comunicações ambíguas com fornecedores. Eu pedi para ver os registros. Ele disse que naquele momento não seria possível. Pedi cópia formal da acusação. Helena respirou fundo e disse que ainda não era uma acusação. Apenas uma medida preventiva. Renata completou. Cooperar agora pode preservar o que resta da sua imagem. Foi então que eu entendi o plano. Eles não precisavam provar tudo naquele dia. Só precisavam me assustar o bastante para aceitar um desligamento silencioso. Talvez assinar algum termo. Talvez devolver equipamentos. Talvez sair com vergonha antes de perguntar demais. Renata contava com a mesma Camila que pedia desculpas por existir. A mesma que engolia frase cruel e chamava veneno de oportunidade, mas aquela Camila tinha morrido em silêncio na noite anterior, diante de uma pasta preta cheia de datas. Eu ainda estava com medo. Claro que estava. Meu corpo inteiro parecia oco, mas o medo já não estava sozinho. Havia outra coisa ali, pequena e firme, sentada comigo naquela cadeira sem copo d'água. Uma coisa que não gritava, só observava, só lembrava, só esperava a hora certa. Renata empurrou um documento pela mesa. É um afastamento com acordo de confidencialidade. Você assina. Entregamos como transição amigável. Eu ainda posso tentar impedir que isso manche sua carreira inteira. Ela falou como quem oferece misericórdia. Eu olhei para a caneta ao lado do papel. Depois olhei para a bolsa dela, a mesma onde o envelope creme tinha desaparecido na noite anterior. Peguei a caneta. Vi Renata relaxar quase imperceptivelmente. Marcelo ajeitou os óculos. Helena desviou os olhos. Eu encostei a ponta no papel, mas não assinei. Apenas escrevi uma frase no canto inferior. Devagar. Para que todos pudessem ver minha mão firme pela primeira vez. Solicito cópia integral dos registros antes de qualquer assinatura. Depois, coloquei a caneta sobre a mesa e empurrei o documento de volta. O sorriso de Renata desapareceu por menos de um segundo. Foi rápido, mas eu vi. E naquele segundo, antes que qualquer um falasse, meu celular vibrou de novo dentro da pasta preta. Não era minha mãe. Não era Diego. Era uma notificação automática do sistema de compliance, enviada para o meu e-mail pessoal, cadastrado em backup, meses antes, quando eu mesma configurei os alertas do Atlas. O assunto dizia: exportação concluída, histórico de alterações Meridian Tech. Eu não abri na frente deles. Não precisava. Só fechei a pasta com calma. Levantei os olhos para Renata e percebi que, pela primeira vez, desde que eu entrara naquela empresa, ela não tinha certeza de que eu continuaria obedecendo. A reunião ainda não tinha terminado. A minha queda ainda parecia inevitável, mas a verdade já tinha começado a sair do servidor. Marcelo olhou para a frase que eu tinha escrito no documento como se eu tivesse acabado de cuspir na mesa. Helena apertou os lábios. Renata, por outro lado, fez algo pior, sorriu de leve, com uma paciência falsa, como se eu fosse uma criança testando limites. Camila, ela disse, essa postura defensiva só confirma que você não entendeu a gravidade. Eu respirei devagar. A gravidade eu entendia. O que eu não entendia mais era por que eles ainda esperavam que eu ajudasse a me enterrar. Marcelo recolheu o papel e disse que meu afastamento seria mantido independentemente da assinatura. Eu perguntei se estavam me acusando formalmente. Ele repetiu que era uma apuração interna. Perguntei quais documentos apontavam para mim.
Ele disse que a área jurídica avaliaria o momento adequado para compartilhar. Tudo naquela sala era feito para parecer procedimento, mas tinha o cheiro velho da covardia. Queriam minha colaboração sem me dar informação. Queriam meu silêncio sem me dar defesa. Renata então inclinou o corpo para a frente. Entrelaçou os dedos e baixou a voz. Eu ainda posso te ajudar a sair disso com alguma dignidade. Aquela palavra, dignidade, dita por ela, quase me fez rir. Não um riso feliz. Um riso de choque. Ela tinha roubado meu trabalho, minha confiança, minha reputação, e agora queria me vender. Dignidade em forma de acordo. Eu só respondi: minha dignidade não depende da sua versão. O ar da sala mudou. Não foi dramático. Não teve grito. Mas Marcelo parou de mexer nos papéis. Helena levantou os olhos e Renata ficou imóvel por 2 segundos. Era a primeira vez que eu dizia algo que não vinha embalado em medo. E por isso, talvez, pareceu mais alto do que realmente foi. Renata se recompôs rápido. Então vamos proceder conforme política interna, disse. Era a frase que pessoas usam quando perdem o controle e precisam fingir que ainda mandam. Pediam meu notebook corporativo, meu crachá, meu token de autenticação e meu celular de trabalho. Eu entreguei tudo. O notebook foi colocado em um envelope lacrado pelo jurídico. Mas antes de fecharem, Marcelo perguntou pela senha. Eu disse que a senha pessoal não seria compartilhada sem requisição formal e registro técnico. Ele me encarou. Você está dificultando. Eu respondi. Estou preservando cadeia de custódia. Pela primeira vez. Vi Renata piscar com irritação verdadeira. Cadeia de custódia era uma palavra que ela não esperava ouvir de mim naquele momento. Para eles, eu deveria estar tremendo, implorando, aceitando qualquer saída com medo da polícia, do mercado, da vergonha. Eu tremia. Sim, por dentro, mas compliance tinha treinado minha voz antes que a vida treinasse minha coragem. Eu sabia que, se entregasse senha, se assinasse termo, se aceitasse conversa informal, eles poderiam mexer na história até ela ficar irreconhecível. Quando saí da sala, 2 andares inteiros já sabiam. Era assim que empresas elegantes linchavam alguém sem sangue, sem barulho, só com portas fechadas e olhares desviados. Desci escoltada por uma assistente de RH que repetia "sinto muito" como se a frase fosse um crachá. No saguão, o segurança me devolveu minha identidade sem tocar nos meus dedos. Eu caminhei até a calçada com a pasta preta contra o peito, como se ela fosse uma costela extra. Do lado de fora, a cidade continuava funcionando com uma indiferença cruel. Motoboys passavam entre carros. Executivos falavam alto ao telefone. Um homem vendia café em copinho de plástico. Eu fiquei parada perto do meio-fio, tentando lembrar como se respirava. O celular pessoal vibrava sem parar. Mensagens de colegas. 2 chamadas da minha mãe. Uma notificação do banco avisando que o débito do plano de saúde cairia no dia seguinte. A vida não esperava a reputação de ninguém se recuperar. Atendi minha mãe dentro de um táxi, porque não consegui continuar ignorando. Ela perguntou se era verdade. Não perguntou primeiro se eu estava bem. Aquilo me cortou mais do que eu queria admitir. A voz dela estava assustada, cansada, já contaminada por algo que alguém tinha dito. A Renata me ligou. Ela confessou. Fechei os olhos. Claro que tinha ligado. Renata sabia que, se não conseguisse dobrar minha cabeça no escritório, tentaria dobrar meu coração em casa. O que ela disse? Perguntei. Minha mãe hesitou. Disse que você se envolveu em uma situação séria, mas que ela estava tentando evitar algo pior. Disse que você andava muito pressionada, que talvez tivesse tomado decisões erradas. Eu encostei a testa no vidro do táxi. Renata não tinha só me acusado. Ela tinha plantado dúvida na única pessoa cuja opinião ainda conseguia me quebrar. Aquilo não era estratégia corporativa. Era crueldade íntima. Eu expliquei o mínimo que pude. Disse que não tinha feito nada. Que não assinaria nada sem ver os documentos. Que precisava que ela confiasse em mim. Minha mãe ficou em silêncio por tempo demais. Depois disse: Mas, Camila,
A Renata sempre ajudou a gente. E ali estava a armadilha perfeita. Ajuda antiga virando mordaça presente. Eu senti a garganta fechar, mas não chorei. Só respondi: mãe. Alguém pode ter aberto uma porta um dia e ainda assim trancar você dentro depois. Quando cheguei em casa, tirar os sapatos na entrada e fui direto para a mesa pequena da sala. Minha mãe estava no quarto, quieta demais. Eu abri a pasta preta e organizei tudo por ordem cronológica. Cópias de e-mails, atas, prints de mensagens, exportações permitidas pelo sistema, recibos de reuniões, anotações minhas em cadernos velhos. Nada daquilo. Sozinho. Derrubava Renata, mas junto formava uma linha. E mentiras odeiam linhas do tempo. O arquivo do histórico de alterações da Meridian estava no meu e-mail pessoal como notificação automática, mas o anexo exigia autenticação corporativa. Meu acesso já tinha sido cortado. Ainda assim, o assunto me dizia o suficiente para saber que algo tinha sido exportado antes do bloqueio completo. Aquilo me incomodou. Eu não tinha solicitado exportação naquele horário. Eu tinha configurado alertas. Mas não iniciado aquela ação. Alguém tinha mexido no sistema e deixado rastros tentando apagar outros rastros. À noite, Diego me mandou uma mensagem curta. Não posso falar muito. Estão revogando permissões antigas e revisando logs. Seu nome está aparecendo em aprovações que eu sei que você questionou. Em seguida, ele apagou a mensagem. Mas eu já tinha visto. Já tinha tirado print. Eu não o culpei. Diego tinha 2 filhos pequenos e uma hipoteca recente. Coragem é cara quando a folha de pagamento segura sua casa pelo pescoço. Pouco depois, uma mensagem de Renata apareceu no meu celular pessoal. Camila, ainda dá tempo de agir com maturidade. Você está colocando sua mãe em sofrimento desnecessário. Eu fiquei olhando para aquelas palavras com uma calma que me assustou. Ela não escreveu sobre provas. Não escreveu sobre empresa. Escreveu sobre minha mãe. Porque sabia onde doía. Porque sabia que eu tinha passado anos aceitando ser esmagada desde que ninguém tocasse nela. Não respondi. Aprendi naquela noite que silêncio pode ser fraqueza quando nasce do medo. Mas também pode ser ferramenta quando nasce de estratégia. Em vez de responder, tirei print. Salvei em 2 pastas. Enviei uma cópia para um e-mail novo que criei só para aquela situação. Dei a ele um nome sem poesia a arquivo. Seguro. Foi a coisa mais fria que fiz naquele dia. Também foi a mais necessária. Na manhã seguinte, recebi a carta formal de afastamento. Conduta incompatível com as políticas internas. Possível manipulação de aprovações. Risco reputacional. A carta não dizia que eu roubei, mas fazia questão de deixar a sombra do roubo sobre cada linha. Minha remuneração seria mantida temporariamente, até a conclusão da apuração. Meu plano de saúde também. Por enquanto. Essas 2 palavras, por enquanto, fizeram minha mãe chorar no café da manhã. Ela estava sentada com a xícara entre as mãos, pequena dentro do robe azul. E se cortarem meu tratamento, perguntou. Não era acusação. Era medo. E o medo dela quase me fez pegar o telefone e implorar para Renata. Quase. Eu respirei fundo. Sentei à mesa e disse que resolveria. Não prometi como. Não disse que estava tudo bem. Mentir para confortar alguém também é uma forma de desrespeito. Eu só disse que não deixaria Renata usar a saúde dela como coleira. Naquela tarde, comecei a reconstruir a semana dos pagamentos, não com acesso ao sistema, mas com tudo que eu tinha fora dele. Convites de reunião no calendário pessoal, mensagens recebidas, anotações do meu caderno, comprovantes de deslocamento. Percebi algo que fez minha mão parar sobre a página. Uma das aprovações atribuídas a mim tinha sido registrada numa quinta-feira, às 20h46. Naquele horário, eu estava no pronto atendimento com minha mãe, esperando o resultado de exame. Eu tinha o comprovante do estacionamento do hospital. Tinha a senha de atendimento impressa. Tinha uma mensagem enviada para Renata às 19h12 dizendo: estou no hospital com minha mãe. Posso revisar amanhã cedo. E tinha a resposta dela. Seja. Às 10h14.
A empresa não pode parar por causa dos seus dramas pessoais. Eu li essa frase várias vezes. Antes, ela só parecia cruel. Agora, parecia uma porta. Porque se eu não estava trabalhando, alguém usou meu acesso. Essa constatação não me trouxe alívio. Trouxe enjoo. Havia uma diferença enorme entre ser acusada de erro e perceber que alguém talvez tivesse preparado seu nome como lixo descartável. Eu fiquei sentada no chão da sala com papéis ao redor, ouvindo minha mãe tossir no quarto, e senti vontade de desaparecer. Não morrer. Só desaparecer por alguns dias. Deixar que outra pessoa fosse Camila Rocha. Que outra pessoa tivesse que provar que não era a ladra. No terceiro dia de afastamento, o boato já tinha saído da empresa. Uma recrutadora que me devia retorno sobre uma vaga visualizou minha mensagem e não respondeu. Uma ex-colega perguntou, com falsa delicadeza, se eu precisava de indicação para recomeçar em uma área menos sensível, como se minha existência tivesse contaminado compliance. Renata não tinha apenas mexido no presente. Ela estava tentando envenenar o futuro antes que eu chegasse nele. Foi nessa noite que Helena, ex-gerente de RH, me ligou do número pessoal. Eu atendi em silêncio. Ela também ficou quieta por alguns segundos. E então disse, essa ligação não aconteceu. Eu não respondi. Ela continuou. Eles querem que você assine uma rescisão negociada. Vão oferecer 3 meses de salário e uma carta neutra. Se você recusar, vão formalizar justa causa e acionar investigação externa. A voz dela tremia um pouco. Perguntei por que ela estava me contando aquilo. Helena suspirou. Porque eu vi seu rosto na reunião. E porque já vi esse filme com outra pessoa. O nome veio depois de uma pausa. Marcos Tavares. Antigo coordenador de compras. Desligado no ano anterior por quebra de confiança. Eu lembrava dele. Um homem discreto. Sempre com camisa social clara. Que saiu de um dia para o outro. Na época, Renata disse que ele não tinha suportado pressão. Eu nunca questionei. Helena não me deu documentos. Não fez promessa. Só disse uma frase antes de desligar. Procure o que aconteceu no contrato Vega. Mesma consultoria. Outro nome. Depois a linha caiu. Eu fiquei com o celular na mão, sentindo o passado da empresa se abrir como uma rachadura no piso. Não era só o Atlas. Não era só comigo. Renata talvez não estivesse improvisando uma mentira. Talvez tivesse um método. Passei a madrugada pesquisando o que eu podia sem violar nada. Contrato Vega aparecia em atas antigas que eu mesma tinha arquivado quando fazia suporte para operações. O fornecedor não era Meridian Tech, mas Vertex Advisory. Mesmo endereço comercial. Mesmo telefone de contato em uma versão antiga de cadastro. O representante legal tinha o sobrenome de Álvaro. Nada conclusivo, mas familiar demais para ser coincidência confortável. Às 4 da manhã, encontrei em um e-mail antigo uma cadeia de mensagens em que Marcos questionava pagamentos sem entrega comprovada. Renata respondia com a mesma linguagem que usara comigo. Não transforme zelo em sabotagem. Maturidade política. Confiança institucional. Eu senti um arrepio que não vinha do frio. Pessoas como Renata repetem frases porque elas já funcionaram antes. O abuso dela tinha vocabulário próprio. No dia seguinte, tentei localizar Marcos. O LinkedIn dele estava desatualizado. Achei um e-mail pessoal em uma troca antiga sobre um evento. Escrevi uma mensagem simples, sem acusar ninguém, dizendo que eu tinha trabalhado no Atlas e gostaria de entender procedimentos antigos do Vega. Não mencionei Renata diretamente. Não esperava resposta rápida, mas, 20 minutos depois, ele respondeu, com uma única linha. Ela está fazendo com você o que fez comigo. Eu li aquilo e senti uma dor estranha, quase solidária. Como se uma mão invisível tivesse finalmente tocado meu ombro e dito, você não imaginou. Marcos topou conversar por chamada, mas sem gravação. Eu aceitei. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, mesmo pela voz. Contou que questionou pagamentos da Vértice. Foi isolado. Teve acessos alterados. Depois apareceu uma aprovação suspeita no perfil dele. Tentou brigar, mas assinou acordo por medo de perder o tratamento do filho.
A palavra tratamento me atravessou. Renata escolhia pessoas com pontos frágeis. Minha mãe. O filho dele. Dívidas. Reputação. Ela não destruía qualquer um. Destruía quem tinha algo urgente a perder. Marcos disse que nunca conseguiu provar tudo, mas tinha guardado uma cópia de um e-mail em que Renata pedia que ele não registrasse ressalvas desnecessárias até alinhamento executivo. Na época, ele achou pouco. Agora, junto com meu caso, talvez fosse padrão. Quando desliguei, chorei pela primeira vez. Não chorei na frente de Renata, nem no saguão, nem quando minha mãe duvidou. Chorei sentada no banheiro, com a torneira aberta para ninguém ouvir. Porque entendi que minha vergonha tinha sido planejada por alguém que provavelmente já tinha ensaiado aquilo em outras vidas. Chorei por Marcos. Chorei por mim. Chorei pela Camila, que achava que trabalhar direito bastava para ser protegida. Mas depois lavei o rosto. Isso também importa. Nem toda virada começa com coragem bonita. Às vezes, começa com uma pessoa sentada no piso frio, inchada de chorar, decidindo que ainda vai escovar os dentes. Voltei para a sala, coloquei os papéis na pasta preta e escrevi no alto de uma folha Atlas: Vega, Meridien, Vértice, Renata, Álvaro. Pela primeira vez, a história parecia maior do que minha dor. Na sexta-feira, recebi outro e-mail do jurídico. Convocação para comparecer presencialmente na segunda. Astin, para encerramento consensual de pendências. Anexaram uma minuta de acordo. 3 salários. Manutenção temporária do plano por 60 dias. Confidencialidade absoluta. Renúncia a questionamentos futuros. Declaração de que eu reconhecia falhas de procedimento sem intenção dolosa. Aquela frase era uma armadilha vestida de gentileza. Sem intenção dolosa, ainda era culpa. Renata mandou mensagem 5 minutos depois. Pense na sua mãe. Às vezes, insistir em estar certa custa caro demais. Eu estava na cozinha quando li. Minha mãe viu minha expressão e perguntou se era ela. Eu respondi que, sim. Minha mãe baixou os olhos. Talvez seja melhor assinar. Filha, sou para acabar. E ali, eu percebi o estrago mais profundo. Renata tinha colocado minha própria mãe para pedir minha rendição. Sem precisar estar na sala, eu me sentei diante dela e contei mais do que tinha contado antes. Mostrei a mensagem do hospital, mostrei o horário da aprovação, mostrei a resposta cruel de Renata. Minha mãe segurou o papel do estacionamento com dedos trêmulos. Ela demorou. Eu não pressionei. Algumas verdades precisam atravessar anos de gratidão antes de chegar à razão. Por fim, ela sussurrou. Ela sabia que você estava comigo. Eu disse sabia. Aquilo não consertou tudo entre nós, mas mudou a direção da dúvida. Minha mãe chorou de um jeito silencioso, envergonhado, e pediu desculpa por ter acreditado em Renata antes de mim. Eu não disse tudo bem, porque não estava tudo bem. Só segurei a mão dela. Às vezes, amar alguém é não absolver rápido demais. É permitir que a verdade pese o suficiente para nunca mais ser tratada como exagero. No domingo à noite, imprimi 3 cópias do que eu podia levar legalmente: minha convocação, a minuta, minhas mensagens, comprovante do hospital, anotações próprias, e-mails recebidos por mim, prints de Renata me pressionando. A pasta preta ficou tão cheia que quase não fechava. Passei os dedos pela borda descascada e lembrei do meu pai. Gente honesta precisava guardar papel. Mas eu começava a entender outra coisa. Papel não era só defesa. Papel era memória quando todos tentavam reescrever você. Na segunda, Ante de Serre, recebi um e-mail de um remetente desconhecido. Não tinha saudação. Não tinha assinatura. Só uma frase. Peça os logs de delegação de acesso, não apenas os logs de aprovação. Abaixo, havia um print borrado de uma tela interna, sem dados sensíveis visíveis, mas com 2 palavras que fizeram meu estômago virar: Impersonation Enabled. Alguém tinha habilitado representação de usuário. Alguém podia aprovar como se fosse outra pessoa. Eu não sabia quem tinha enviado. Talvez Diego. Talvez alguém de TI.
Talvez Helena tivesse contado a alguém. Não importava naquele instante. O print não era prova suficiente. Mas era mapa. E mapas mudam tudo quando querem te fazer andar no escuro. Coloquei a folha na pasta. Respirei fundo e pedi um carro até a empresa. Eu não ia lá para implorar. Ia para ouvir o quanto eles achavam que eu ainda não sabia. Quando cheguei ao prédio, meu crachá continuava bloqueado. O mesmo segurança me reconheceu e ligou para autorizar minha entrada. No reflexo do vidro, vi meu rosto pálido, o cabelo preso, a pasta preta contra o corpo. Eu parecia cansada. Eu estava cansada, mas não parecia culpada. Isso, naquele momento, já era uma forma pequena de vitória. Subi para o 18º andar com a sensação de entrar em uma sala onde a mentira já tinha escolhido minha cadeira. Renata estava esperando com Marcelo e uma advogada externa que eu não conhecia. Sobre a mesa havia 2 cópias do acordo e uma caneta azul. Dessa vez, colocaram um copo d'água diante da minha cadeira. Achei quase engraçado, como se hospitalidade tardia apagasse uma execução planejada. Renata abriu a reunião dizendo: "Estamos oferecendo uma saída generosa." Eu olhei para a caneta, depois para ela. Generosa era a palavra que ladrões usam quando devolvem migalhas. Marcelo explicou os termos com voz neutra. Se eu assinasse, o assunto terminaria ali. Se não assinasse, a empresa seguiria os caminhos cabíveis. A advogada externa acrescentou que minha resistência poderia ser interpretada negativamente. Renata ficou quieta, me observando. Ela esperava que minha mãe, o plano de saúde e o medo do mercado fizessem o trabalho por ela. Durante alguns segundos, quase fizeram. Eu senti a mão suar dentro do colo. Então abri a pasta preta. Não tirei tudo. Apenas a convocação, a minuta e o comprovante do hospital. Coloquei o comprovante sobre a mesa, alinhado com cuidado. Antes de qualquer conversa sobre acordo, eu disse: "Quero que conste em ata que uma das aprovações atribuídas a mim ocorreu enquanto eu estava no hospital com minha mãe, fora do ambiente de trabalho, após eu informar minha indisponibilidade por mensagem." A sala ficou muito quieta. Renata foi a primeira a reagir. "Camila, você está misturando questões pessoais com processos técnicos." Eu a encarei. "Foi você quem misturou quando escreveu para minha mãe." A advogada externa virou o rosto para Renata com um movimento mínimo, pequeno. Mas eu vi. Marcelo também viu. Pela primeira vez, a história que Renata tinha contado talvez estivesse encontrando uma borda que ela não controlava. Eu então acrescentei, com a voz mais calma que consegui: "Também solicito formalmente os logs de delegação de acesso, representação de usuário e alterações de permissão vinculadas ao meu perfil no período do projeto Atlas." Renata ficou imóvel. Não foi como antes. Não foi um sumiço rápido de sorriso. Foi uma pausa real. A caneta dela parou entre os dedos. E naquele silêncio, eu soube que a frase do e-mail anônimo tinha acertado exatamente onde devia. A advogada externa pediu um intervalo. Marcelo concordou rápido demais. Renata se levantou sem olhar para mim e saiu da sala com eles. Fiquei sozinha por alguns minutos, com a pasta preta aberta diante de mim e o copo d'água intocado, atrás da parede de vidro. Vi pessoas fingindo não olhar. Eu não sabia se sairia dali com emprego, processo ou polícia. Mas uma coisa tinha mudado: eles já não estavam conduzindo uma confissão. Estavam tentando conter um vazamento. Quando a porta abriu de novo, Renata voltou sozinha. Isso não deveria acontecer. E ela sabia. Mesmo assim, entrou, fechou a porta e ficou de pé. A voz veio baixa, sem teatro. "Você não sabe com quem está mexendo." Durante 4 anos, aquela frase teria me destruído. Naquela manhã, ela só confirmou que eu estava mexendo no lugar certo. Antes que eu respondesse, ela se aproximou da mesa e empurrou a pasta preta com 2 dedos. "Assina, Camila. Ou eu garanto que ninguém nunca mais contrata você." Eu olhei para a pasta, depois para ela. Meu medo ainda estava lá, sentado dentro do meu peito. Mas agora ele tinha companhia. Tinha datas, horários,
Hospital. Marcos. Vega. Logs de delegação e uma mensagem anônima. Renata esperava lágrimas. Esperava a súplica. Esperava a funcionária grata. Em vez disso, eu fechei a pasta com calma e disse: então é melhor você começar a se preocupar com quem ainda vai contratar você. Renata me encarou como se eu tivesse quebrado uma regra invisível. Não a regra da empresa. A regra dela, durante anos. Eu tinha permitido que ela definisse o tamanho da minha voz, o limite da minha coragem e até a forma como eu lembrava dos meus próprios méritos. Naquela sala, quando eu disse que ela deveria se preocupar com quem ainda a contrataria. Vi uma coisa pequena mudar no rosto dela. Não foi medo ainda. Foi ofensa. Gente como Renata não se assusta primeiro. Primeiro se sente insultada por você parar de obedecer. Ela se aproximou mais um passo. Baixou o tom e falou sem sorrir. Você está se colocando em uma posição muito perigosa. Eu não respondi. Apenas deslizei a mão até o celular pessoal, que estava sobre a mesa. Com a tela virada para baixo. Não gravei. Não precisava arriscar uma discussão sobre consentimento, política interna ou qualquer tecnicalidade que pudesse ser usada para desviar o foco. Mas deixei claro que eu não estava mais sozinha dentro daquela conversa. A presença do celular bastou para fazer ela recuar meio passo. Quando Marcelo voltou com a advogada externa, Renata já tinha recuperado a máscara. Sentou-se como se nada tivesse acontecido. Ajeitou a manga do blazer e tomou um gole de água. A advogada, que se apresentou como Dora Beatriz Sampaio, pediu para registrar minha solicitação de logs em ata. Marcelo não gostou. Renata menos ainda. Eu vi pelo modo como ela apertou a caneta. Mas Beatriz tinha uma postura diferente. Ela não parecia ali para agradar Renata. Parecia ali para proteger a empresa. E aquilo podia ser útil. Eu repeti. Devagar. Tudo o que queria formalmente. Logs de aprovação. Logs de delegação, logs de representação de usuário, alterações de permissão no meu perfil, registro de IP e dispositivo, histórico de alterações nos cadastros da Meridian Tech e, por fim, solicitei que qualquer análise técnica fosse conduzida por equipe independente, não por subordinados diretos da diretoria de operações. Agenda item. Marcelo ficava mais rígido. Renata olhava para mim como quem observa um animal que deveria estar preso. Beatriz anotou sem interromper. Depois disse que a empresa avaliaria a pertinência. Eu respondi que, diante de uma acusação capaz de destruir minha carreira, pertinência não era favor, era o mínimo. Ninguém gostou da frase. Mas ninguém conseguiu fingir que ela era absurda. O acordo ficou sobre a mesa. Intacto. A caneta azul também. Ao final, Marcelo perguntou se eu recusava a proposta. Eu disse: recuso assinar qualquer documento que me responsabilize sem acesso à base da acusação. Saí da reunião sem alívio. O elevador parecia mais lento na descida. Meu corpo tinha sustentado uma calma que ainda não existia por dentro. E quando cheguei à rua, senti as pernas fracas. Entrei em uma cafeteria a 2 quadras dali. Pedi um café que não consegui beber e apoiei a testa nas mãos. A vitória daquele dia não parecia vitória. Parecia apenas eu, ainda respirando, depois de alguém tentar me afogar. Às vezes, sobreviver a uma sala já consome toda a energia que os outros chamam de força. Meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Atendi sem falar meu nome. Do outro lado, uma voz masculina disse: Camila, é o Rafael, de infraestrutura. Eu conhecia Rafael de vista. Um rapaz de barba curta, que sempre carregava mochila preta e parecia viver de café. Ele falou rápido, como alguém que olhava por cima do ombro. Não posso me envolver oficialmente. Mas você perguntou a coisa certa hoje. Delegação de acesso. Procura por uma janela entre 20:30 e 21:10 na quinta. Meu coração acelerou. Eu perguntei como ele sabia. Rafael ficou em silêncio por um segundo. Porque eu recebi chamado para corrigir uma falha no perfil de uma diretora naquela noite. Chamaram de urgência. Eu achei estranho depois que vi seu nome no comunicado. Ele não disse diretora. Não precisava. Eu perguntei se ele testemunharia. Ele soltou um riso triste. Tenho aluguel. Camila. Eu fechei os olhos.
Eu entendo. E entendia mesmo. Coragem raramente é distribuída de forma justa, antes de desligar. Rafael disse outra coisa. Existe backup de auditoria fora do painel que a operação acessa. Jurídico sabe disso. T.I.S.A.B.A. Renata talvez não saiba o quanto fica retido. Aquilo foi a primeira notícia realmente boa. Não porque resolvesse tudo, mas porque significava que a verdade tinha uma cópia em algum lugar onde a mão dela talvez não alcançasse. Perguntei por que estava me ajudando. Ele respondeu, porque minha irmã saiu de uma empresa achando que era louca, depois descobriu que só era conveniente chamarem ela assim. Voltei para casa com mais uma peça. Mas também com mais perigo. Renata sabia que eu tinha pedido logs. Beatriz sabia. Marcelo sabia. A partir daquele momento, qualquer pessoa envolvida começaria a apagar pegadas, alinhar discursos, pressionar testemunhas. Eu precisava agir com cuidado. Não podia transformar minha defesa em vingança descontrolada. Era isso que ela esperava, que eu explodisse, que eu mandasse e-mails agressivos, que eu publicasse indiretas, que eu desse a ela a Camila instável que ela descrevia. Em casa. Minha mãe estava na sala, com uma manta nos joelhos e o semblante de quem tinha envelhecido em 3 dias. Ela perguntou como foi. Eu sentei ao lado dela e contei o necessário. Não tudo. Não as ameaças de Renata sozinha na sala. Não ainda. Minha mãe ouviu quieta, quando mencionei que alguém poderia ter usado meu acesso enquanto eu estava no hospital. Ela levou a mão à boca. Então, ela não só mentiu sobre você. Disse. Ela usou minha doença para fazer isso. Aquela frase parecia ter custado algo dela. Talvez uma última defesa de Renata. Naquela noite, Marcos me mandou o e-mail antigo do contrato Vega. A mensagem vinha com data, assunto e cabeçalhos preservados. Renata escrevia a Marcos. Segure qualquer ressalva, até eu alinhar com Álvaro. O conselho não precisa de ruído operacional neste momento. Não era confissão, mas era um padrão. Álvaro. Ruído operacional. Ressalva segurada. 3 palavras que conectavam um caso morto ao meu caso vivo. Marcos escreveu abaixo. Eu deveria ter lutado mais. Respondi. Você fez o que conseguiu para proteger seu filho. Agora isso também serve. Passei horas montando uma linha do tempo visual na mesa. Usei papéis coloridos que minha mãe tinha guardado de exames antigos. Azul para mensagens, amarelo para pagamentos, rosa para reuniões, branco para documentos formais. Parecia uma investigação improvisada em uma sala pequena demais. Mas quando terminei, a parede mostrava uma coisa que nenhum discurso de Renata conseguiria suavizar, sempre que alguém questionava fornecedor ligado a Álvaro. Esse alguém virava problema. O nome Álvaro começou a me incomodar mais do que Renata. Ela era a mão que eu conhecia. Ele talvez fosse o bolso que eu ainda não via. Pesquisando registros públicos e informações abertas, encontrei que Meridian Tech tinha sido aberta 18 meses antes, com capital social baixo, endereço compartilhado e mudança recente de quadro societário. Vértice Advisory. Do contrato Vega. Tinha sido encerrada pouco depois da saída de Marcos. Não era crime por si só, mas era uma coreografia. Empresa nasce. Contrato entra. Pagamento sai. Questionador cai. Empresa some. Na manhã seguinte, recebi uma notificação formal. Meu acesso ao prédio permaneceria suspenso. Mas eu deveria ficar disponível para entrevistas da investigação interna. Também recebi uma lista de perguntas por e-mail. Muitas eram formuladas de modo venenoso. Por que sua credencial aparece em aprovações fora do expediente? Por que você não reportou antes possíveis inconsistências? Qual sua relação com fornecedores do Atlas? A construção era clara. Começava presumindo que eu devia explicações por uma culpa que ainda não tinham mostrado. Respondi com cuidado. Para cada pergunta, pedi a evidência correspondente. Para cada data, anexei contexto. Para cada insinuação, usei linguagem seca. Não escrevi isso é absurdo. Escrevi. Não reconheço o fato descrito sem a apresentação de logs integrais. Não escrevi. Renata está mentindo. Escrevi à diretora. Renata Valente foi informada de minha indisponibilidade naquele horário
e deve constar nas comunicações anexas. Eu queria gritar. Mas documentos não gritam. Documentos sobrevivem. Renata tentou outro caminho no mesmo dia. Ligou para minha mãe. Dessa vez, minha mãe atendeu no viva voz. Olhando para mim, Renata usou a voz macia. Dona Lúcia, estou muito preocupada com a Camila. Ela está sendo mal orientada. Essa insistência pode prejudicar o tratamento da senhora se ela perder benefícios. Minha mãe fechou os olhos. Eu vi a mão dela tremer. Então ela respondeu, com uma dignidade que me fez quase chorar, Renata. Não use minha saúde para assustar minha filha. O silêncio do outro lado foi precioso. Curto, mas precioso. Renata tentou rir. A senhora me entendeu mal. Minha mãe disse, entendi tarde, mas entendi. E desligou. Ela ficou olhando para o aparelho como se tivesse acabado de cortar um fio que aprendia havia anos. Não comemoramos. Algumas libertações são tristes. Minha mãe chorou depois. De culpa, de raiva, de vergonha por ter defendido Renata tantas vezes. Eu sentei ao lado dela e só fiquei ali. Nem todo perdão precisa ser anunciado. Às vezes começa como presença. 2 dias depois, Beatriz me enviou um e-mail solicitando reunião remota para esclarecer pontos técnicos. Marcelo estava copiado. Renata não. Aquilo chamou minha atenção. Na reunião, Beatriz manteve a câmera ligada. Rosto sério. Voz profissional. Perguntou sobre minhas rotinas de validação, meu hábito de registrar ressalvas, meu conhecimento sobre delegação de acesso. Respondi tudo com precisão. Ao final, ela perguntou se eu tinha alguma evidência que gostaria de compartilhar diretamente ao jurídico externo. A frase tinha peso. Diretamente. Externo. Enviei o que podia comprovante do hospital. Mensagens de indisponibilidade. Prints das pressões. Cópia da convocação. Minuta do acordo. E a referência ao caso Vega, sem anexar o e-mail de Marcos, ainda. Eu não queria expor Marcos sem preparo. Beatriz recebeu tudo e disse apenas, obrigada. Mas antes de encerrar, fez uma pergunta que me fez perceber que os logs talvez já estivessem falando. A senhora autorizou, em algum momento, que a diretora Renata operasse aprovações em seu nome. Eu senti frio nos braços. Respondi, nunca. Depois da chamada, fiquei olhando para a tela escura. Aquela pergunta não era casual. Advogados não perguntam o que não tem relevância. Se Beatriz mencionou Renata operando em meu nome, havia algo nos registros. Talvez não tudo. Talvez uma sombra. Mas sombras em auditoria têm formato. E formatos podem ser medidos. A partir dali, Renata não era apenas a chefe ferida denunciando uma subordinada ingrata. Ela podia ser alguém vinculada tecnicamente ao uso indevido do meu perfil. Nesse mesmo fim de tarde, Diego apareceu no meu prédio. O porteiro ligou dizendo que havia um homem querendo deixar um envelope. Desci sem saber se era armadilha. Diego estava no hall, de camisa amassada e olhos fundos. Não entrou. Não quis café. Só me entregou um envelope pardo e disse, eu não consegui dormir. Dentro havia cópias de 3 solicitações de pagamento da Meridien, com comentários internos impressos antes que desaparecessem do sistema. Em 2 deles, meu comentário questionando entrega aparecia como resolvido por outra pessoa. Quem marcou como resolvido, perguntei. Diego engoliu seco. No painel atual, aparece você. Mas no relatório antigo que eu exportei para a conciliação, aparecia RV Admin. Renata Valente. Admin. Eu senti um zumbido no ouvido. Diego continuou. Depois do comunicado, pediram para eu substituir a versão do relatório. Disseram que era padronização. Eu guardei a antiga porque era estranho. Ele parecia envergonhado por ter demorado. Eu não o ataquei. Pessoas assustadas, às vezes, chegam tarde, mas ainda chegam. Perguntei se ele falaria isso para Beatriz. Ele olhou para a porta do prédio como se a empresa pudesse ouvi-lo dali. Se for formal. Sim, mas preciso que venha do jurídico externo. Não da Renata. Não do Marcelo sozinho. Concordei. Ele saiu rápido, sem se despedir direito. No envelope. Havia um detalhe que fez tudo girar.
As solicitações tinham timestamps poucos minutos antes da aprovação atribuída a mim no hospital. Os comentários questionadores foram removidos. A aprovação apareceu depois. A mentira tinha sequência. A pasta preta já não fechava. Eu coloquei um elástico em volta e ri sozinha pela primeira vez em dias. Um riso curto, quase sem humor. A pasta do meu pai. Descascada, feia, comum. Estava se tornando o lugar onde a versão de Renata perdia oxigênio. Ela tinha a sala de vidro, o cargo, a reputação e o vocabulário corporativo. Eu tinha papel. Papel com data. Papel com horário. Papel com pequenas verdades chatas, daquelas que não impressionam em reunião, mas destroem uma mentira quando lidas na ordem certa. Na segunda semana de afastamento, Renata mudou de estratégia outra vez. Parou de mandar mensagens diretas e começou a usar pessoas. Uma colega me escreveu dizendo que eu estava criando um clima horrível para o time. Outra disse que Renata estava abatida, que eu deveria considerar tudo que ela fez por mim. Um gerente de outra área, que nunca tinha falado comigo fora de reuniões, mandou um áudio dizendo que o mercado era pequeno. Apaguei nenhum. Respondi nenhum. Salvei todos. Então veio o golpe público. Um post no LinkedIn de Renata. Sem meu nome, mas com endereço claro. Ela escreveu sobre liderar com integridade, mesmo quando a traição vem de quem recebeu confiança. Falou de lealdade, responsabilidade, reputação, gratidão. A postagem recebeu dezenas de curtidas de executivos que adoravam frases limpas sobre situações sujas. Eu li cada comentário sentindo o rosto queimar. Não por culpa, por enojo. Ela estava transformando minha destruição em conteúdo de liderança. Minha mãe viu o post porque uma vizinha mandou. Ela veio até mim com o celular na mão. Furiosa de um jeito novo. Ela está falando de você. Eu disse que sim. Minha mãe perguntou o que eu faria. A antiga Camila talvez chorasse. Talvez ligasse para Renata. Talvez pedisse que apagasse. A Camila daquela noite apenas tirou print da postagem inteira, incluindo data, hora e comentários. Depois salvei no arquivo seguro. Por enquanto, falei, vou deixar ela falar. Deixar Renata falar foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Porque mentira pública pede resposta imediata. O corpo quer correr para a praça e gritar não fui eu. Mas aprendi que certas pessoas não querem debate. Querem te arrastar para o palco delas, sob a iluminação delas, com a plateia delas. Se eu respondesse no impulso, ela me chamaria de instável. Se eu esperasse a hora certa, talvez a própria vaidade dela trouxesse mais corda. 3 dias depois, Beatriz me chamou para uma reunião presencial. Não na empresa, mas no escritório da banca dela. Isso, por si só, era um sinal. Fui sozinha, com a pasta preta e uma cópia digital, organizada em um pendrive criptografado. A recepção do escritório era silenciosa, cheia de mármore e revistas que ninguém lia. Beatriz me recebeu em uma sala menor. Sem Renata. Sem Marcelo. Havia outro advogado presente. Dr. Henrique, especialista em investigação corporativa. Beatriz foi direta. Camila. Identificamos inconsistências relevantes na narrativa inicial. Ela não sorriu. Não disse que eu estava certa. Advogados não entregam vitória em frases bonitas. Mas aquelas palavras fizeram meus olhos arderem. Henrique explicou que havia registros de alteração de permissão no meu perfil na noite da aprovação, feitos por uma conta administrativa ligada à diretoria de operações. A aprovação financeira ocorreu minutos depois. Concessão originada de dispositivo que não era o meu notebook corporativo habitual. Eu fiquei imóvel. Era aquilo. Não tudo, mas suficiente para a verdade respirar. Perguntei se o dispositivo era de Renata. Henrique respondeu que ainda estavam confirmando. Beatriz me pediu que entregasse formalmente qualquer material adicional e perguntou se eu autorizaria o uso dos meus documentos em investigação interna ampliada. Eu disse que sim, desde que constasse que eu os entregava para minha defesa e preservação de direitos. Ela assentiu. Pela primeira vez, senti que alguém naquela engrenagem
estava ouvindo a língua da prova. Foi ali que mencionei Marcos e o contrato Vega. Beatriz não pareceu surpresa com o nome Vega, e isso me disse muito. Entreguei apenas o resumo da linha do tempo e disse que Marcos poderia falar se fosse contatado com garantia adequada. Ela anotou. Henrique pediu detalhes sobre Álvaro. Mostrei as conexões públicas entre Meridien e Vértice. Endereços, telefone, datas de abertura e encerramento. Não exagerei. Não chamei de esquema. Apenas coloquei os pontos na mesa. A palavra esquema nasceu sozinha entre eles. Antes de ser, Beatriz disse algo que ficou comigo. A partir de agora, não entradiachom. Renata, se ela procurar você, encaminhe para nós. Eu quase perguntei se Renata ainda tinha poder sobre minha demissão. Mas me contive. A resposta estava no cuidado deles. A empresa já não tentava apenas me empurrar para fora. Tentava entender quanto da própria casa estava pegando fogo. E Renata, se percebesse isso, faria o que sempre fazia, escolher alguém para queimar primeiro. Naquela noite, ela me ligou de um número privado. Não atendi. Ligou de novo. Depois mandou mensagem por um número novo. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Salvei. Minutos depois. Outra. Eu sei coisas sobre você que podem ser interpretadas de muitos jeitos. Salvei. Depois. A última. Mais curta. Sua mãe não aguenta um escândalo. Eu olhei para a frase e senti uma frieza limpa. Não era mais dor. Era evidência. Encaminhei tudo para Beatriz. A resposta veio. 15 minutos depois, recebido. Não responda. Não respondi. Sentei na sala com minha mãe e assistimos a um programa qualquer sem prestar atenção. Ela segurou minha mão durante metade do episódio. Não falamos sobre Renata. Pela primeira vez em semanas. Isso pareceu uma pequena recusa em deixar aquela mulher ocupar todos os cômodos da nossa casa. No dia seguinte, Diego confirmou que tinha sido chamado pelo jurídico externo. Marcos também me mandou uma mensagem. Eles me procuraram. Rafael não escreveu nada. Mas eu imaginava que, se os logs existiam, ele talvez nem precisasse se expor tanto. O círculo estava fechando. Não rápido. Não cinematográfico. Não com sirenes. Fechando do jeito que mais assusta pessoas como Renata por procedimento, documentação e gente cansada demais para continuar protegendo uma mentira alheia. A convocação final chegou em uma quinta-feira. Beatriz solicitava minha presença na empresa na manhã seguinte, às mãe, para uma reunião de conclusão preliminar da investigação. A lista de participantes incluía o CEO, o Conselho Jurídico, Marcelo, RH, Auditoria Externa e Renata Valente. Meu nome estava ali como colaboradora afastada. Renata ainda estaria na sala. Ainda com cargo. Ainda com voz. Ainda talvez acreditando que poderia virar tudo na última frase. Passei a noite preparando a pasta. Coloquei os documentos em ordem. Não por volume, mas por impacto. Primeiro, o comprovante do hospital. Depois, as mensagens de Renata. Em seguida, os relatórios antigos de Diego. O e-mail de Marcos sobre Vega. As conexões de Meridien e Vértice. O print do post no LinkedIn. Por último, deixei uma folha em branco com uma única frase escrita à mão. Eu não sou o lixo onde você esconde seus crimes. Não sabia se usaria aquela frase. Talvez fosse emocional demais para a reunião. Talvez fosse exatamente por isso que eu precisava ver, lá, mesmo que ninguém mais visse. Ela era para mim, para lembrar que eu não entraria naquela sala apenas para provar que não era culpada. Eu entraria para devolver a Renata uma coisa que ela tinha colocado sobre meus ombros sem minha permissão. A vergonha. Na manhã seguinte, escolhi uma camisa branca, simples, calça escura e o cabelo preso. Minha mãe me observou da porta do quarto. Você está com medo? Perguntou. Eu respondi a verdade. Estou. Ela assentiu, como se aquela fosse a resposta certa. Antes de usar, colocou a mão sobre a pasta preta e disse: seu pai ia gostar de saber que ela ainda serve. Eu sorri pela primeira vez sem esforço. Ela serviu mais do que muita gente. No caminho até a empresa,
Olhei pela janela do carro e pensei em todas as vezes que atravessei aquela cidade tentando ser boa o bastante para não ser descartada. Boa funcionária, boa filha, boa devedora de favores, boa silenciosa. Havia uma violência escondida na exigência de bondade quando ela só beneficia quem abusa. Renata tinha me ensinado que lealdade significava ajoelhar. Eu estava indo mostrar que lealdade sem verdade é só medo bem vestido. Ao chegar, o segurança me deixou passar sem ligar para ninguém. Isso também era sinal. No elevador, vi meu reflexo no metal polido. Ainda parecia cansada, mas havia uma diferença nos olhos. Eu não estava indo pedir permissão para ser acreditada. Eu estava indo colocar fatos numa mesa onde a mentira tinha se sentido confortável demais. Quando as portas abriram no 18º andar, a sala de vidro estava cheia. Renata já estava sentada. Blazer cinza, cabelo preso, expressão serena. Ao lado dela, Marcelo parecia rígido. Helena estava pálida. Beatriz organizava documentos com calma. O CEO, Sérgio Nogueira, me cumprimentou com uma formalidade pesada. Eu me sentei na cadeira indicada e coloquei a pasta preta sobre a mesa. Renata olhou para ela, só por um segundo. Mas eu vi. Ela reconheceu aquilo agora. Não como uma pasta velha, como uma ameaça. Beatriz começou dizendo que a reunião trataria de achados preliminares relacionados ao projeto Atlas, a Meridian Tech e a possíveis irregularidades em acessos administrativos. Renata interrompeu antes que ela continuasse. Antes de qualquer coisa, quero registrar que fui eu quem trouxe as preocupações iniciais sobre a Camila para proteger a empresa. A voz dela era perfeita, firme, triste, responsável. Ela ainda estava tentando vestir a máscara diante do público certo. Beatriz apenas assentiu e virou a primeira página. Isso será registrado. Então olhou para mim. Camila, em alguns minutos vamos apresentar a linha do tempo técnica. Antes, existe algo que você queira declarar? Eu senti todos os olhos sobre meu rosto. Renata também olhava, esperando talvez que eu tremesse, exagerasse, chorasse. Desse a ela um detalhe humano para chamar de instabilidade. Abri a pasta preta. Tirei a folha com a frase escrita à mão. Olhei para ela por um instante e não entreguei. Guardei de volta. Eu não precisava daquela frase em voz alta. Ainda, em vez disso, coloquei o comprovante do hospital no centro da mesa e disse com calma: sim, quero começar pelo horário em que usaram meu nome. Porque a mentira inteira depende de fingirem que eu estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu coloquei o comprovante do hospital no centro da mesa com as 2 mãos, como quem deposita algo frágil e pesado ao mesmo tempo. Não era só um papel de estacionamento, era a prova de que minha mãe estava numa sala de emergência enquanto alguém transformava minha ausência em assinatura. Renata olhou para o papel sem mexer o rosto, mas a mão dela, apoiada sobre a mesa, fechou devagar. Eu não sorri. Eu queria que ela visse que aquilo não era vingança barulhenta. Era devolução. Beatriz projetou a linha do tempo na tela grande da sala de vidro. Quinta-feira. 19h12. Mensagem. Minha para Renata informando que eu estava no hospital com minha mãe e revisaria os documentos no dia seguinte. Quinta-feira. 19h14. Resposta de Renata dizendo que a empresa não podia parar por causa dos meus dramas pessoais. Quinta-feira. 20h30 e uma alteração de permissão no meu perfil. Quinta-feira. 20h46. Aprovação operacional atribuída a mim. Quinta-feira. Liberação financeira para Meridian Tech. Ninguém falou por alguns segundos. Esse tipo de silêncio tem peso próprio. Não era mais o silêncio covarde dos colegas desviando os olhos no corredor. Era o silêncio de pessoas percebendo que a versão confortável tinha rachado diante delas. Sérgio, o CEO, inclinou o corpo para a frente. Marcelo ficou vermelho no pescoço. Helena olhava fixamente para a tela. Renata continuou imóvel. Mas agora parecia menos triste e mais calculando quantas portas ainda estavam abertas. Beatriz continuou. A aprovação atribuída à colaboradora Camila Rocha partiu de uma sessão autenticada por credencial administrativa.
não do dispositivo corporativo atribuído a ela. A palavra administrativa atravessou a sala como uma lâmina fina. Henrique, o advogado de investigação, completou. A alteração anterior foi executada por uma conta vinculada à diretoria de operações, com privilégio de representação temporária. Ele não disse o nome de Renata ainda. Não precisava. O cargo dela já estava sentado à mesa. Renata respirou fundo, como se estivesse se preparando para corrigir uma criança. Isso parece técnico, mas não prova intenção. Em projetos complexos, delegações emergenciais acontecem. Ela olhou para Sérgio. Não para mim. Eu agi para proteger uma entrega crítica. Camila estava indisponível. E a empresa precisava avançar. Se houve falha documental, foi operacional. Não maliciosa. Era uma defesa limpa, quase elegante. Ela estava tentando transformar falsificação em eficiência. Eu senti raiva subir pelo meu pescoço. Quente e antiga. Mas não falei. Aprende. No meio daquela destruição. Que interromper uma mentira antes da hora às vezes só ajuda a mentira a se reorganizar. Deixei que Renata continuasse. Ela falou sobre pressão do conselho, metas agressivas, equipe sobrecarregada, confiança entre áreas. Usou todas as palavras que sempre usava para embrulhar abuso-lealdade, responsabilidade, sacrifício. Quanto mais ela falava, mais parecia recitar o manual que tinha escrito para si mesma. Beatriz esperou Renata terminar. Então virou outra página. A questão não é apenas a delegação emergencial. O registro mostra que comentários de ressalva feitos por Camila foram marcados como resolvidos antes da aprovação, sem evidência de análise técnica. O usuário que marcou como resolvido aparece, em relatório posterior, como Camila. Em relatório exportado antes da alteração, aparece como RV Admin. O olhar de Sérgio mudou, não para mim, para Renata. Diego foi chamado por videoconferência. Ele apareceu na tela com olheiras fundas e a camisa social mal passada. A voz dele tremeu no começo, mas se firmou quando Beatriz pediu que explicasse a diferença entre os relatórios. Diego disse que exportara uma versão para a conciliação financeira antes do comunicado interno, e que depois recebeu orientação para substituir por um modelo padronizado onde o histórico de origem não aparecia. Ele não acusou Renata diretamente, só mostrou os papéis. Foi mais forte assim. Renata soltou um suspiro curto. Diego não entende as camadas de permissão do sistema. Diego engoliu seco, mas respondeu antes que alguém o protegesse. Eu entendo conciliação, Renata, e entendo quando um campo muda depois. A frase foi simples, sem teatro. Talvez por isso tenha doído tanto nela. Vi a mandíbula dela endurecer. Pessoas como Renata gostam de subordinados úteis, não de subordinados precisos. Depois veio Marcos, não presencialmente, mas por declaração gravada, autorizada pelo jurídico externo. A imagem dele surgiu na tela, sentado em algum escritório pequeno, parecendo desconfortável e determinado. Ele contou sobre o contrato Vega, sobre a Vértice Advisory, sobre pagamentos sem comprovação e sobre como questionamentos dele tinham sido tratados como sabotagem. Disse que assinou acordo de confidencialidade porque o filho precisava de tratamento e ele não podia ficar sem plano de saúde. Quando ele disse isso, minha mãe veio à minha mente como uma dor. Renata tentou interromper. Estamos discutindo Atlas, não casos antigos encerrados. Beatriz ergueu a mão. Estamos discutindo padrão de conduta em contratos com fornecedores relacionados. A palavra padrão caiu sobre a mesa com uma autoridade que nenhuma humilhação minha jamais tinha tido. Durante anos, Renata me fez acreditar que minhas feridas eram episódios isolados. Minhas suspeitas eram ansiedade. Minha cautela era defeito. Agora, um advogado chamava aquilo pelo nome técnico, padrão. Henrique apresentou os vínculos públicos entre Meridian Tech e Vértice Advisory. Endereço comercial compartilhado em períodos próximos. Telefone de contato reaproveitado. Sobrenome de Álvaro, aparecendo em alterações societárias. Pagamentos elevados pouco antes de encerramentos contratuais. Nada era uma confissão isolada.
Mas tudo conversava entre si. Era como montar uma fotografia rasgada. Um pedaço não prova o rosto, mas quando os pedaços se encaixam, fica difícil dizer que é paisagem. Álvaro não estava na sala, mas sua ausência parecia ocupar uma cadeira inteira. Beatriz informou que a empresa já havia suspendido pagamentos pendentes à Meridien e acionado a auditoria externa completa. Renata olhou para Marcelo naquele momento, e foi a primeira vez que vi algo próximo de medo atravessar o rosto dela. Não pânico, não ainda, mas medo corporativo. Aquele que nasce quando a pessoa percebe que o problema saiu do campo da influência e entrou no campo da documentação. Sérgio finalmente falou. A voz dele era baixa. Renata, você autorizou representação do perfil da Camila. Ela não hesitou. Autorizei uma delegação operacional, dentro das minhas atribuições, diante da ausência dela. Ele perguntou. Você informou isso ao jurídico quando recomendou o afastamento dela por possível manipulação. A sala ficou gelada. Renata abriu a boca. Fechou. Depois disse. Naquele momento, eu não tinha a leitura completa dos logs. Era a primeira fresta. Eu olhei para ela e lembrei de todas as vezes em que sua segurança esmagou minha dúvida. Ela nunca tinha a leitura completa quando era hora de assumir culpa, mas tinha certeza absoluta quando era hora de destruir alguém. Beatriz colocou na tela o e-mail em que Renata recomendava meu afastamento. A frase estava destacada. A colaboradora Camila Rocha aparenta ter utilizado sua posição para aprovar pagamentos sem lastro técnico. Abaixo, outro destaque. Recomendo ação preventiva imediata para a preservação institucional. Henrique, então, exibiu a mensagem enviada por Renata para mim depois do afastamento. Pense na sua mãe, depois a outra. Sua mãe não aguenta um escândalo. Ninguém comentou. Não precisava. Havia coisas que, quando projetadas em tela grande, perdiam a desculpa do tom. Renata se virou para mim pela primeira vez naquela etapa. Os olhos dela estavam duros. Não pediam desculpa. Me culpavam por ter guardado aquilo. Sérgio perguntou se ela tinha contatado minha mãe. Renata respondeu com a voz ferida. Eu conheço a família dela há anos. Liguei por preocupação. Eu quase ri. Mas a risada ficou presa em algum lugar amargo. Preocupação. Aquela palavra também tinha sido sequestrada. Minha mãe. Usada como ameaça. Agora virava prova de humanidade. Eu abri a pasta preta e tirei uma folha com o registro da ligação no Viva Voz. Transcrito por mim logo depois. Não era gravação. Era memória datada. Minha mãe tinha assinado a declaração. Beatriz leu apenas o trecho essencial. Não use minha saúde para assustar minha filha. A sala ficou imóvel. Helena baixou a cabeça. Marcelo passou a mão no rosto. Sérgio olhou para Renata como se finalmente visse algo que talvez sempre estivesse ali, mas nunca tivesse custado caro o bastante para enxergar. Renata tentou falar. Dona Lúcia estava emocional. Eu respondi. Pela primeira vez, em vários minutos. Ela estava doente. Não emocional. E você sabia disso. Minha voz saiu baixa, mas atravessou a sala inteira. Renata me encarou. Camila, cuidado com acusações pessoais. Eu senti minhas mãos frias sobre a pasta. Não é pessoal quando você usou minha credencial. Não é pessoal quando você usou minha mãe. Não é pessoal quando você tentou me fazer assinar culpa por algo que seus próprios logs contradizem. Fiz uma pausa, mas foi pessoal quando você ligou para minha casa para plantar dúvidas sobre mim. Beatriz não me interrompeu. Talvez porque eu não estivesse gritando. Talvez porque, pela primeira vez, minha dor estivesse organizada o suficiente para caber numa sala corporativa. Continuei olhando para Renata. Durante 4 anos, você chamou controle de mentoria. Chamou medo de lealdade. Chamou silêncio de gratidão. Eu aceitei muito porque precisava do emprego. Porque minha mãe precisava do plano. Porque achei que questionar você seria ingratidão. Minha voz quase falhou. Eu respirei. Mas eu não sou o lixo onde você esconde seus crimes. Ali. A frase saiu, não como explosão, como sentença. Renata ficou branca de raiva. Sérgio não disse nada. Beatriz anotou alguma coisa. Helena começou a chorar em silêncio.
Talvez por mim. Talvez por Marcos. Talvez por ela mesma. Eu não senti vitória naquele instante. Senti uma tristeza enorme por ter precisado provar, com papéis e testemunhas, que eu merecia a verdade básica de não ser sacrificada por uma chefe ambiciosa. Renata levantou-se. Eu não vou aceitar esse linchamento. A palavra linchamento saiu da boca dela com uma ousadia quase admirável. Ela, que tinha enviado o comunicado interno antes de me ouvir, que tinha feito post público sobre traição, que tinha ligado para minha mãe, agora se apresentava como vítima de injustiça. Pessoas como ela não pedem perdão quando são expostas. Elas tentam disputar o papel de feridas até o último segundo. Sérgio pediu que ela se sentasse. Ela não sentou. Eu protegi esta empresa quando ninguém queria tomar decisões difíceis. Disse. Entreguei resultados. Segurei áreas inteiras. Fiz o que precisava ser feito. Essa foi, talvez, a confissão moral que nenhuma auditoria conseguiria escrever. Não admitia o ato, mas revelava a lógica. Para Renata, pessoas eram custo operacional. Reputações eram ferramentas. Verdade era uma variável a ser ajustada conforme a meta. Beatriz fechou a pasta dela. Renata, considerando os achados preliminares, sua participação nas decisões de acesso e a possibilidade de interferência em evidências e testemunhas. A recomendação do jurídico externo é seu afastamento imediato de todas as funções executivas, enquanto a investigação prossegue. A sala absorveu aquilo como um impacto seco. Renata olhou para Sérgio, esperando talvez que anos de resultados pesassem mais que os fatos. Ele demorou 2 segundos. Depois disse, aprovado. Foi a primeira queda real dela. Não a carreira inteira ainda. Não o fim público. Não a consequência completa. Mas o poder imediato saiu das mãos dela ali. Na mesma sala de vidro onde ela tinha assistido, meu crachá ser bloqueado, a simetria foi tão perfeita que chegou a doer. Renata, que tinha me oferecido uma saída generosa, agora recebia um afastamento sem aplauso, sem discurso, sem controle da narrativa. O rosto dela não desabou. Ficou rígido demais para isso, mas os olhos perderam o comando. Marcelo tentou se proteger. Disse que sua área atuara com as informações disponíveis. Beatriz respondeu que a revisão incluiria o fluxo de comunicação jurídica e a razão pela qual minha solicitação inicial de documentos havia sido negada. Ele não gostou. Eu também não senti pena. Talvez ele não tivesse criado o esquema, mas tinha ajudado a empurrar a mesa na minha direção quando eu estava sentada sozinha nela. Em empresas, covardia, com crachá, também assina consequências. Helena pediu a palavra. A voz dela tremia. Disse que havia se sentido pressionada a conduzir meu afastamento de forma acelerada e que tinha recebido orientação verbal para evitar debate técnico comigo. Renata se virou para ela com desprezo puro. Agora você quer parecer corajosa. Helena chorou mais, mas não recuou. Não. Eu queria ter sido antes. A frase ficou no ar. E, de algum modo, foi uma das mais honestas daquela manhã. Sérgio então se dirigiu a mim. Disse que, diante dos achados, meu afastamento seria suspenso como medida disciplinar e convertido em licença remunerada enquanto a investigação continuasse. Disse que a comunicação interna anterior seria corrigida. Disse que a empresa lamentava eventuais danos. Eventuais. Eu quase pedi que ele repetisse a palavra olhando para meu crachá bloqueado. Minha mãe assustada. Meu nome sussurrado nos corredores. Mas eu estava cansada demais para educar executivos sobre o tamanho da destruição que chamam de eventual. Respondi apenas que aguardaria a retratação formal por escrito, a preservação integral do meu plano de saúde e a confirmação de que nenhuma anotação negativa seria mantida no meu histórico. Beatriz assentiu como quem esperava exatamente esse pedido. Sérgio concordou. Renata soltou uma risada baixa. Olrochou. Já aprendeu a negociar. Eu olhei para ela. Não. Aprendi a não pedir migalha para quem tentou me envenenar. Essa frase pareceu atingi-la mais do que a recomendação de afastamento. Porque a consequência profissional
ainda podia ser disputada por advogados, redes de influência e versões futuras. Mas a perda do meu medo não tinha recurso. Ela podia tentar me difamar, me processar, me chamar de ingrata. Não podia mais me fazer acreditar que eu devia minha dignidade a ela. Esse tipo de poder, uma vez quebrado, não volta inteiro. A reunião foi encerrada com instruções formais. Renata deveria entregar equipamentos e se abster de contato com funcionários relacionados à investigação. Eu deveria encaminhar qualquer nova tentativa de comunicação ao jurídico externo. Diego e Marcos seriam protegidos contra a retaliação conforme política interna. Ao menos no papel. A auditoria ampliaria a análise sobre Atlas, Vega, Meridian, Vértice e outros contratos sob a gestão de Renata. Aquilo não era vingança perfeita, era procedimento, e naquele dia, procedimento foi suficiente para começar a derrubar uma mentira. Quando todos se levantaram, Renata ficou alguns segundos parada do outro lado da mesa. A sala de vidro, antes palco dela, agora parecia uma vitrine cruel. Pessoas do lado de fora fingiam trabalhar, mas os olhos delas vinham e voltavam. Ela pegou a bolsa devagar, a mesma bolsa onde eu vira o envelope creme desaparecer. Por um instante, pensei que ela diria algo, talvez uma ameaça final, talvez um insulto, mas nada saiu. Foi Sérgio quem pediu que um segurança acompanhasse Renata até sua sala para recolher pertences. Não foi dito com brutalidade. Foi dito com aquela formalidade polida que as empresas reservam para quedas que precisam parecer administrativas. Renata olhou para ele como se não reconhecesse o homem que, por anos, aceitara seus resultados sem perguntar demais. Depois olhou para mim, e ali estava todo o ódio dela. Concentrado, limpo, sem perfume caro para esconder. Eu não desviei, não por coragem teatral, porque desviara por tempo demais. Ela passou por mim sem encostar, mas deixou uma frase baixa o suficiente para quase ninguém ouvir. Isso ainda não acabou. Eu respondi no mesmo volume. Para você. Talvez não. Para mim, acabou no dia em que parei de proteger sua mentira. Ela saiu da sala com o segurança atrás. E pela primeira vez, em 4 anos, a porta de vidro fechou do lado dela. Depois que ela saiu, sentei de novo. Minhas pernas estavam fracas. Eu sentia uma vontade absurda de chorar. Não de tristeza pura, mas de descarga. Helena se aproximou e pediu desculpas. Não foi um pedido bonito, elaborado, redentor. Foi pequeno. Eu devia ter feito mais. Eu olhei para ela e disse, sim. Ela abaixou a cabeça. Depois acrescentei, obrigada por ter feito alguma coisa. As 2 frases eram verdade. Às vezes, justiça madura não absolve nem humilha. Só coloca cada coisa no lugar. Beatriz me entregou um documento de confirmação provisória. Nele constava que a apuração sobre mim estava suspensa diante de achados técnicos incompatíveis com a narrativa inicial, e que eu não deveria assinar qualquer acordo anterior. Segurei aquele papel com cuidado. Ele não apagava os olhares, as mensagens, o medo da minha mãe. Mas era o primeiro documento oficial dizendo, em linguagem fria, que a versão deles não se sustentava. Eu coloquei na pasta preta. Em cima de tudo, ao sair da sala, atravessei o corredor devagar. As pessoas que tinham desviado os olhos antes, agora olhavam demais. Alguns pareciam arrependidos. Outros, curiosos. 1 ou 2 tentaram sorrir, como se tivessem sempre torcido por mim em silêncio. Eu não devolvi. O silêncio deles tinha sido parte da mobília da minha humilhação. Eu não precisava ser cruel, mas também não precisava fingir intimidade com quem esperou a direção do vento para decidir se eu merecia respeito. No saguão, o mesmo segurança me viu. Dessa vez, ele se levantou. Dona Camila, disse, meio sem jeito. Seu acesso foi liberado temporariamente. Eu olhei para a catraca. A luz verde acendeu quando aproximei o crachá provisório que Beatriz tinha mandado emitir. O som foi pequeno, quase ridículo, um bip eletrônico comum. Mas meu peito apertou. Dias antes, aquele bloqueio tinha parecido uma sentença. Agora, a mesma máquina admitia
Que máquinas também obedecem a versões humanas? Do lado de fora, liguei para minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque. Eu disse apenas... Ela foi afastada. Minha mãe ficou quieta. Depois, soltou o ar como se segurasse desde a semana anterior. E você perguntou. Dessa vez, perguntou primeiro por mim. Eu fechei os olhos no meio da calçada. Eu estou de pé. Não era uma frase bonita. Era um relatório. Era tudo o que eu conseguia garantir. Quando cheguei em casa, minha mãe estava me esperando na porta do apartamento, apoiada no batente. Ela me abraçou antes que eu largasse a bolsa. A pasta preta ficou esmagada entre nós duas. Dura, cheia de papel. Testemunha de uma guerra que ninguém na rua imaginaria. Minha mãe chorou no meu ombro e pediu desculpa de novo. Eu deixei. Não para puni-la, para que a culpa saísse em palavras e não ficasse apodrecendo dentro dela. Naquela noite, comemos sopa em silêncio. Eu estava exausta demais para sentir alegria. A verdade, quando finalmente aparece, não chega como fogos de artifício. Chega como alguém abrindo uma janela num quarto onde você quase sufocou. O ar entra, mas seus pulmões ainda doem. Recebi mensagens de Diego, de Marcos, de Beatriz. Nenhuma de Renata. O post dela no LinkedIn desapareceu sem explicação. Os comentários ficaram na memória de quem tinha aplaudido cedo demais. Antes de dormir, abri a pasta preta pela última vez naquele dia. Coloquei o documento provisório na frente. Alinhei os papéis e toquei a borda descascada. Pensei a Mupe. Em minha mãe. Em Marcos. Em Diego. Em Helena. Em Rafael. Pensei também na Camila que sentou naquela primeira reunião sem copo d'água e quase acreditou que dignidade era algo que Renata podia conceder ou retirar. Eu queria voltar e segurar a mão dela. Dizer que o medo não era prova de fraqueza. Era só o corpo tentando sobreviver. Na manhã seguinte, a retratação interna chegou. Fria, controlada, revisada por advogados. Dizia que as informações anteriores sobre meu afastamento estavam sendo reavaliadas, que não havia conclusão de conduta irregular de minha parte, e que qualquer especulação deveria cessar imediatamente. Não dizia desculpa, não dizia erramos, não dizia quase destruímos uma funcionária inocente, mas dizia o bastante para mudar o corredor. E, naquele momento, o corredor era onde minha reputação tinha sangrado primeiro. Pouco depois, Beatriz ligou. A auditoria encontrara algo maior, pagamentos fracionados, fornecedores relacionados, aprovações por representação e e-mails externos entre Álvaro e uma conta pessoal, que, segundo análise preliminar, poderia estar ligada a Renata. A empresa acionaria autoridades competentes e abriria investigação independente completa. Ela escolheu as palavras com cuidado. Mas eu entendi. A carreira de Renata não estava apenas arranhada. Estava começando a desmoronar por dentro. Desliguei e fiquei olhando pela janela da sala. São Paulo seguia barulhenta, indiferente, enorme. Minha mãe dormia no quarto. A pasta preta estava sobre a mesa, fechada, pela primeira vez em semanas. Ela não parecia uma arma nem um escudo. Parecia apenas uma pasta velha que tinha cumprido seu dever. Eu tinha exposto o esquema secreto da minha chefe tóxica. Mas a parte mais difícil ainda não era ver a carreira dela ruir. Era decidir o que restaria de mim depois que a guerra acabasse. A guerra não acabou no dia em que Renata foi afastada. Esse foi apenas o dia em que o prédio parou de fingir que eu era a ameaça. Nas semanas seguintes, a empresa virou um lugar de portas fechadas, reuniões sem título no calendário e gente falando baixo perto da máquina de café. Eu fiquei em licença remunerada, com o plano de saúde preservado por escrito. Mas a palavra preservado não curava o tremor que aparecia nas minhas mãos sempre que um e-mail do jurídico chegava. Beatriz manteve contato comigo de forma objetiva. A auditoria encontrou pagamentos fracionados para evitar alçadas maiores. Anexos substituídos depois de aprovações e mensagens externas que ligavam Álvaro a decisões internas que ele não deveria conhecer. Nada chegou até mim em detalhes completos, porque investigação tem limites. Mas o suficiente ficou claro.
Renata não tinha apenas protegido um fornecedor. Ela tinha construído um corredor inteiro para dinheiro passar sem pergunta. E colocado pessoas na frente quando alguém acendia a luz. A demissão dela veio 32 dias depois da reunião na sala de vidro. Não foi anunciada como queda. Empresas raramente chamam queda de queda quando a pessoa caída já apareceu em palestras, painéis e fotos institucionais. O comunicado dizia que Renata Valente deixava a organização para buscar novos desafios, enquanto uma investigação independente seguiria em cooperação com órgãos competentes. Eu li aquela frase 3 vezes. Novos desafios. Até a ruína dela vinha embrulhada em algodão corporativo, mas o mercado entendeu. Primeiro, ela apagou o perfil público por alguns dias. Depois, sumiram fotos dela em eventos. Depois, uma associação onde ela falaria sobre liderança ética atualizou a programação sem explicar o motivo. Pessoas que antes comentavam corações nos posts dela começaram a fingir que nunca tinham ouvido seu nome. Aquilo não me trouxe prazer puro. Trouxe uma confirmação amarga. Muita gente não ama a verdade. Ama a distância segura do escândalo. Álvaro também caiu. A Meridian teve pagamentos bloqueados, contratos suspensos e documentos enviados para análise externa. Marcos me escreveu quando soube. Meu filho perguntou por que eu chorei no almoço. Ele disse: eu fiquei olhando para a mensagem com os olhos cheios. Não era sobre vingança para ele também. Era sobre um homem finalmente descobrir que a destruição dele não tinha sido fraqueza pessoal. Às vezes, a verdade chega tarde demais para devolver tudo. Mas ainda chega a tempo de devolver nome. Diego continuou na empresa, mas pediu transferência para outra área. Rafael nunca apareceu oficialmente para mim de novo. E talvez fosse melhor assim. Helena pediu demissão 2 meses depois. Antes de sair, me mandou uma mensagem curta. Aprendi tarde. Mas não quero continuar em lugares onde meu medo trabalha mais que minha consciência. Eu não respondi com discurso. Só escrevi: que você não precise aprender isso de novo. Foi o máximo de gentileza honesta que consegui oferecer. Minha mãe melhorou devagar. Não só fisicamente. Dentro dela havia uma espécie de luto por Renata. Pela amiga antiga. Pela mulher que ela acreditou ser salvadora quando meu pai morreu. Um dia, encontrei minha mãe sentada à mesa com uma foto antiga, das duas em um churrasco, rindo com copos de refrigerante na mão. Ela não rasgou a foto. Só guardou em uma caixa. Não quero fingir que ela nunca foi boa em algum momento, disse. Mas também não quero mais usar o passado para desculpar o presente. Essa frase ficou comigo, porque eu também precisei fazer isso com a empresa, com colegas, comigo mesma. Eu não podia fingir que todos tinham sido monstros. Diego teve medo. Helena teve medo. Marcelo escolheu conveniência. Sérgio acordou tarde demais. Cada pessoa tinha uma medida diferente de culpa e covardia. O problema é que, enquanto todo mundo mede a própria segurança, eu era quem sangrava no corredor. Entender nuances não significava aceitar novamente o dano. A retratação formal veio mais forte depois da demissão dela. Dessa vez, meu nome apareceu com clareza. A empresa reconhecia que não havia evidência de conduta irregular de minha parte, que registros técnicos contradiziam comunicações anteriores e que eu colaborara de forma decisiva para a identificação de falhas graves de governança. Não era uma desculpa emocional. Era um documento frio. Ainda assim, quando li a frase, não havia evidência de conduta irregular. Corrai. Não porque precisava que eles me absolvessem. Porque eu precisava ver a mentira perder a assinatura. Também recebi uma proposta para voltar. Mesmo cargo. Salário ajustado. Participação em um comitê de revisão interna e promessa de ambiente seguro. Sérgio falou comigo por videochamada, com Beatriz presente. Disse que meu conhecimento era valioso, que a empresa queria reparar danos, que eu poderia ajudar a reconstruir controles. Eu ouvi tudo com educação. Anos antes, eu teria aceitado no mesmo minuto. Grata por ser convidada de volta à sala que me expulsou. Dessa vez, pedi 48 horas. Passei aquelas 48 horas olhando para coisas pequenas. Minha xícara lascada, os remédios da minha mãe, organizados por horário, a pasta preta sobre a mesa.
Meu crachá provisório dentro de uma gaveta. Pensei no som da catraca bloqueada. Pensei na sala sem copo d'água. Pensei em Renata dizendo que minha carreira acabaria. Pensei também em mim mesma, atravessando aquela mesma porta, com a coluna reta. Eu tinha provado meu nome, mas provar meu nome não me obrigava a voltar ao lugar que permitiu que ele fosse destruído. Recusei a proposta. Não com raiva, com clareza. Escrevi que agradecia o reconhecimento formal, mas que minha recuperação profissional e emocional exigia distância da estrutura onde a retaliação havia sido possível. Pedi que toda a comunicação futura fosse feita por escrito e que meu desligamento fosse tratado como acordo de saída, sem qualquer cláusula de silêncio sobre fatos já documentados. Eles aceitaram, talvez por consciência, talvez por medo. Naquele ponto, eu já não precisava saber a diferença para seguir. No meu último dia oficial, fui ao prédio apenas para entregar o crachá e recolher uma caixa pequena que ainda estava na minha antiga mesa. Beatriz garantiu que eu não encontraria Renata. Claro, ela já não tinha sala, senha, assistente, nem acesso. Mesmo assim, meu estômago apertou quando atravessei o saguão. O segurança, o mesmo de antes, me cumprimentou pelo nome. Não havia catraca bloqueada dessa vez. A luz ficou verde. O bip soou comum, mas eu ouvi como um ponto final. A mesa estava quase vazia. Um caderno velho, uma caneca, 2 livros de normas, um porta-retrato sem foto que eu sempre prometia usar. O lugar parecia menor do que na minha memória. Talvez porque, durante anos, eu tivesse confundido medo com grandeza. Pessoas tóxicas fazem isso. Transformam o espaço ao redor delas em território sagrado, como se sobreviver ali fosse honra. Quando o medo sai, sobra a someça. Cadeira, carpete gasto e iluminação ruim. Alguns colegas se aproximaram. Uma pediu desculpa por não ter falado comigo. Outro disse que sempre achou estranho. Eu respondi pouco. Não queria transformar meu último dia em tribunal informal. Quem quisesse aprender, aprenderia sem que eu precisasse ensinar sangrando. Quem quisesse apenas aliviar a própria culpa, teria que fazer isso sem usar meu perdão como atalho. Ser educada não significava ser disponível para absolver todo mundo. Antes de ir embora, parei diante da sala de vidro. A placa com o nome de Renata já tinha sido retirada. Atrás da mesadela, a orquídea branca continuava lá, um pouco murcha, esquecida por alguém que talvez ainda não soubesse se deveria jogar fora. Fiquei olhando para aquela planta e lembrei do dia em que pensei que até ela parecia treinada para não ocupar espaço. Eu sorri. Triste. Eu também tinha sido treinada assim. Mas plantas, quando saem de sombra demais, nem sempre florescem rápido. Às vezes, só param de morrer. Saí carregando uma caixa leve e a pasta preta debaixo do braço. Do lado de fora, a cidade estava barulhenta como sempre. Chamei um carro e, enquanto esperava, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você destruiu minha vida. Não havia assinatura. Não precisava. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Meu corpo esperou o velho medo chegar. Ele veio pequeno, cansado, atrasado. Então eu bloqueei o número e encaminhei a mensagem para Beatriz. Sem responder, no carro, percebi que a frase dela era mentira, até no fim. Eu não destruí a vida de Renata. Eu parei de permitir que ela usasse a minha como depósito. A carreira dela não desmoronou, porque eu falei. Desmoronou porque havia coisa podre demais sustentando o peso da imagem dela. Expor não é criar ruína. Às vezes, é apenas abrir a cortina e deixar que todos vejam a rachadura que já estava lá. Meses depois, comecei em uma consultoria menor, também em compliance, mas com uma diferença importante na entrevista. Quando perguntaram por que eu tinha saído da empresa anterior, eu não diminuí minha história para parecer fácil de contratar. Disse que denunciei irregularidades, colaborei com investigação externa e escolhi não permanecer em uma estrutura que falhou comigo. O diretor ficou em silêncio por um instante. Depois disse: "Então você entende o custo real de controles fracos?" Eu respondi: "Entendo o custo humano. Fui contratada, não porque minha história fosse limpa,
mas porque era verdadeira. No primeiro dia, levei a pasta preta, embora não precisasse dela. Coloquei dentro apenas um caderno novo e uma caneta. A pasta ainda estava descascada. Ainda era velha. Ainda parecia simples demais para tudo que carregou. Mas eu gostava dela assim. Nem toda coisa que salva a gente precisa parecer poderosa. Algumas só precisam permanecer fechadas até a hora certa de abrir. Minha mãe colocou uma planta nova na janela da sala. Não uma orquídea, uma espada de São Jorge. Resistente, verde, quase teimosa. Ela disse que era para cortar energia ruim. Eu não acredito muito nessas coisas. Mas deixei. Às vezes, o símbolo importa mais que a explicação. Todas as manhãs. Antes de sair, eu via aquela planta reta na janela e pensava que cura não era virar alguém suave de novo. Cura, para mim, estava virando alguém que não se dobrava por qualquer mão. Renata tentou voltar ao mercado, pelo que ouvi. Primeiro, como consultora independente. Depois, como palestrante de gestão de crise. Ninguém relevante queria associar o nome a ela enquanto a investigação ainda seguia. Alguns antigos aliados desapareceram. Outros disseram que sempre tiveram dúvidas. Isso me ensinou outra coisa triste. Pessoas que aplaudem abuso enquanto ele dá resultado serão as primeiras a fingir que eram críticas quando o abuso vira risco. A coragem retrospectiva é a moeda mais barata do mundo corporativo. Eu não acompanhei tudo. No começo, procurava o nome dela em sites, redes, comentários. Era como cutucar uma cicatriz para verificar se ainda doía. Um dia, minha mãe me viu fazendo isso e perguntou: "Você quer saber se ela caiu mais ou se você já pode levantar?" Aquilo me calou. Não por julgamento, por verdade. Fechei o notebook e nunca mais pesquisei sozinha. Algumas quedas não precisam ser assistidas até o chão. O processo seguiu seu caminho, com depoimentos, documentos, auditorias e palavras que demorariam anos para virar consequência definitiva. Eu aprendi a não depender disso para me sentir livre. Justiça institucional é importante, mas é lenta, técnica e nem sempre completa. A minha liberdade começou antes da sentença, antes da demissão dela, antes da retratação. Começou quando eu parei de negociar minha dignidade em troca de paz temporária. Hoje, quando penso naquele e-mail das 7h13, ainda sinto uma contração no peito. Algumas marcas não desaparecem só porque vencemos, mas elas mudam de função. Antes, aquela lembrança dizia: "Você quase perdeu tudo." Agora, diz: "Você descobriu quem você era quando tentaram tirar tudo." E isso não é romantizar sofrimento. Sofrimento não me fez melhor. O que me fez melhor foi a decisão de não deixar a crueldade dos outros escrever a última versão de mim. Família não é quem usa sua mãe como ameaça. Mentoria não é quem rouba sua voz e depois chama sua revolta de ingratidão. Liderança não é transformar subordinados em escudo. E lealdade não é aceitar culpa para proteger alguém mais poderoso. Eu demorei anos para entender coisas simples, porque pessoas sofisticadas sabem tornar o absurdo elegante. Mas nenhuma palavra bonita muda a natureza de uma prisão. Também aprendi que silêncio não tem um único significado. Houve um tempo em que meu silêncio foi medo. Depois, foi estratégia. E, no fim, virou escolha. Eu não precisava responder a cada provocação, a cada boato, a cada pessoa que queria uma versão mastigada da minha dor. Guardar minha energia foi uma forma de respeito por mim mesma. Nem toda verdade precisa ser berrada para ser firme. Algumas chegam em uma pasta preta, com data, horário e paciência. A parte mais difícil não foi expor Renata. Foi parar de sentir culpa por ter me defendido. Mulheres como ela adoram chamar limite de traição, prova de ataque, autopreservação de ingratidão. Mas proteger a si mesma não é destruir ninguém. É apenas se recusar a continuar sendo destruída em silêncio. Se a carreira dela dependia da minha submissão, então o problema nunca foi minha coragem. Era a fundação dela. Ainda guardo a pasta preta no armário da sala. Não uso todos os dias. Não preciso. Mas às vezes passo a mão pela borda descascada
antes de sair para trabalhar. Como quem toca uma cicatriz antiga sem vergonha. Ela me lembra do meu pai, da minha mãe, de Marcos, de Diego, de todos que demoraram, mas ajudaram a verdade a respirar. E me lembra de Renata também. Não como medo, mas como aviso. Porque pessoas tóxicas raramente chegam dizendo que querem te destruir. Elas chegam oferecendo oportunidade, proteção, família, futuro. Depois, cobram sua obediência como juros. Mas existe um momento, se você sobreviver, tempo suficiente, em que a dívida falsa perde força. Você percebe que gratidão não é algema, que respeito não se implora, e que uma carreira construída sobre mentiras pode até subir alto, mas cai sozinha quando alguém acende a luz. Eu expus o esquema secreto da minha chefe tóxica. Sim, a carreira dela desmoronou, mas a verdadeira virada não foi ver Renata perder a sala de vidro. Foi eu sair dela sem carregar a vergonha que ela tentou me entregar. No fim, ela achou que eu seria o lugar perfeito para esconder seus crimes. Ela só esqueceu que até a pessoa mais quieta pode guardar a prova que derruba um império.